Prosseguindo para a resolução do questionário da primeira aula relativo a pressupostos processuais. Questão número 2. Assim diz o enunciado. A capacidade civil para ingressar com uma ação é pressuposto processual. Se o juiz, durante o pleito, identificar que uma das partes é incapaz para estar em juízo, o processo deve ser suspenso até que, num prazo razoável, a anomalia seja sanada. Isso é informação já do nosso examinador. Em caso de persistência do vício, analise a alternativa correta que corresponde ao ato que deve ser tomado pelo juiz. Vamos analisar então cada alternativa aí. A questão, ela pede o conhecimento do artigo 76 do Código de Processo Civil. Foi uma questão para analista jurídico administrativo de uma prefeitura, né? Então foi um concurso municipal. E pediu a letra da lei. O artigo 76 é o conhecimento que está sendo exigido aqui. Vamos lá. Caso o vício seja referente ao réu, este será considerado revel. Vamos prosseguir? Segurem essa informação. Se o vício for do autor da demanda, o juiz pode aplicar uma multa provável por litigância de má-fé. Não, senhores, a litigância de má-fé não é presumida. Houve aqui uma falha que, a princípio, é um erro que pode ser sanado, não necessariamente uma litigância. Alternativa C. Se o vício tratar-se na pessoa do autor da demanda, o juiz deverá proceder com o julgamento antecipado da lide. Também não é caso de julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide, muitas vezes, ele já tem a causa madura para uma causa de direito, também ela vem prescrita no ordenamento jurídico, e não é a ausência de um pressuposto processual que vai ensejar o julgamento antecipado da lide. Alternativa D. Se o vício for referente ao autor da demanda, o juiz deve julgar a causa em favor do réu. Não, senhores. O vício referente ao autor da demanda, ele não autoriza que haja sentença de mérito favorável ao réu. É um vício formal, um vício processual que, pelo princípio da primazia da decisão de mérito, o juiz deve tentar sanar esse vício formal para aí sim dar condições de uma sentença de mérito favorável ou desfavorável ao réu. A mera irregularidade, ela não pode ensejar um julgamento de mérito, ok? Então, vamos aí, no artigo 76, ele já aduz o gabarito sendo a letra A. Por quê? O artigo 76 do Código de Processo Civil diz o seguinte: caput, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, qual a primeira providência? O juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, é aí o exercício do princípio da primazia da decisão de mérito. Não é o fato de haver a identificação da ausência de um pressuposto processual que, de plano, o juiz irá extinguir aquela relação. A primeira providência que o Código instiga é o conserto, né? O aproveitamento daquele ato pela via de sanar aquele vício. E aqui, falando especificamente do nosso gabarito, que é a letra A, temos o inciso 2, que diz: o réu será considerado revel se a providência lhe couber. Então, aí, nós temos que a ausência desse conserto por parte do réu vai trazer para o julgamento os efeitos da revelia. Quais são os efeitos da revelia? Justamente considerar as questões de fato incontroversas, certo? As questões de fato, questões que dependem de prova, não mais serão consideradas objeto de análise naquela relação processual.
Agora, a revelia, é importante que os senhores saibam que não traduz de imediato um ganho de causa para o autor. Não. As questões de direito continuam sendo objeto de análise daquele juízo, ok? Então, o gabarito dessa segunda questão é a nossa letra A. Vamos agora para a terceira questão, uma questãozinha aí estilo CESP, que também ilustra como que é trabalhado esse tema de pressupostos processuais pelas bancas, pelos examinadores que os senhores enfrentarão aí nas suas carreiras jurídicas. Representação, assistência e substituição são institutos que dizem respeito à capacidade processual e à legitimidade. Lembrando que capacidade processual é a capacidade de estar em juízo, capacidade de falar, mover o processo, né, de estar ali perante a jurisdição exigindo seu direito. Com relação a esse tema, julgue o seguinte item, digam se é certo, se é errado. A representação e a assistência são formas de integração da capacidade processual, que só ocorre em relação a pessoas físicas, jamais em relação a pessoas jurídicas. Senhores, aqui é importante tratar do instituto da apresentação. Essa é uma doutrina interessante para concursos de procuradoria. Aqui a gente vê até aqui, o concurso foi para o TST, né? Não é o caso de uma procuradoria. Mas a apresentação de pessoas jurídicas é diferente da representação. Então, a assistência e a representação, elas realmente vão integrar, tá certo, o gabarito é correto, elas realmente vão integrar essa ausência de capacidade para estar em juízo, a ausência de capacidade processual que porventura a parte possa ter. Seja um maior que necessite aí de um curador, seja um réu preso, seja alguém aí que esteja com essa capacidade falha, ele vai precisar que a sua atuação em juízo seja representada, ou se for um menor também aí pode ser assistido, certo? Isso é uma forma sim que é exclusiva das pessoas físicas. Por quê? As pessoas jurídicas são ficções legais. Uma empresa, um imóvel, ele nunca estará em juízo, ele sempre irá ser apresentado, né, por uma pessoa física. Portanto, diferente da representação, a apresentação das pessoas jurídicas é considerado como a própria pessoa jurídica em juízo, diferentemente das pessoas físicas, que podem, por vezes, serem representadas por outras. Então, pessoas jurídicas não são representadas, são apresentadas. E pessoas físicas, essas sim, podem ser representadas ou assistidas. Portanto, o gabarito aí é correto, assertiva correta. Quarta questão. A quarta questão, ela diz o seguinte: à luz do Código de Processo Civil de 2015, julgue o seguinte item a respeito do regramento do pedido na petição inicial. Mais uma questãozinha estilo CESP, certo? Porém, da banca Quadrix. Bom, na hipótese de múltiplos credores de obrigação indivisível, qualquer um deles ostenta legitimidade para isoladamente postular judicialmente o adimplemento da integralidade da obrigação, funcionando como espécie de substituto processual dos demais credores. Vamos traduzir. Primeiramente,
quero trazer para os senhores aqui o regramento da chamada substituição processual. O regramento está no artigo 18 do Código de Processo Civil, que os senhores podem abrir aí. E assim diz o artigo 18. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o ordenamento jurídico, ele vai autorizar essa substituição, certo? Essa substituição será autorizada pelo ordenamento jurídico. Qual é o problema apresentado na questão? O problema é a natureza indivisível dessa obrigação. Então, aqui na questão não diz se a obrigação ela é indivisível por natureza ou por força de lei. Só diz que não pode dividir. Se pudesse dividir, seria mais simples, né? Cada credor ia requerer em juízo a sua parte. Porém, vamos imaginar aqui, por exemplo, um semovente. Um semovente. O que é isso, professora? Um animal. Então, animal é um bem jurídico que não pode ser dividido. Vamos imaginar aí um cavalo que seja um alvo de um objeto de um condomínio de duas pessoas. Vamos facilitar, não vamos botar muita gente não, para não complicar o raciocínio. Então, duas pessoas. A pergunta é necessário, é imposto que os dois ingressem em juízo para requerer aí o adimplemento de alguma obrigação? Vamos supor que eram dois irmãos e emprestaram o cavalo, fazer assim, a título gratuito, fizeram aí um empréstimo a título gratuito e não devolveram, né, o cavalo. Os dois precisam ingressar em juízo para reivindicar a devolução desse bem indivisível? A resposta, senhores, está justamente no artigo 328. O artigo 328, ele traduz o seguinte: na obrigação indivisível com pluralidade de credores, o exemplo aqui do nosso cavalinho, né, semovente aí com dois irmãos sendo os titulares dele, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Aquele que não participou do processo. Ou seja, apenas é possível que haja um credor que não tenha participado do processo. Agora, qual é a pergunta para complementar o nosso raciocínio? Qual é a posição deste credor que participou do processo em uma obrigação indivisível? Ele não é credor da totalidade da obrigação. Esse nosso dono desse animal, desse semovente, ele não é dono, ele não exerce a titularidade dessa propriedade completa por esse animal. Não, ele é dono de parte desse animal, só que por natureza não é possível dividir. Então, sob qual título ele continua a permanecer neste processo, nessa relação processual? O título é justamente o de substituto processual autorizado pelo ordenamento jurídico. Ele passa a ser titular da sua parte e substituto da parte do credor que optou por não ingressar no processo. Ok? Então, agora vamos, uma vez explicado, vamos reler aqui a alternativa. Na hipótese de múltiplos credores, qualquer um deles ostenta legitimidade para isoladamente, então aí é um credor solidário, postular judicialmente o adimplemento na integralidade da obrigação, funcionando como substituto processual dos demais credores. Perfeita aí a assertiva correta, certo? Então, como já deu aqui 15 minutinhos, a gente vai fazer um intervalo e passar para a próxima questão no próximo vídeo.